Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 25 de agosto de 2024, né? Um domingo. Ainda aqui em São Paulo tá um frio. Gente do céu, tá muito frio, né? Quem vos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora aqui na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são inúmeros. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem com fé da minha pessoa. Nesta hora também, meu Deus, apresento a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra, que o Senhor possa estar indo de encontro com ele, ajudando, fortalecendo. Se tiver alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa estar consolando. Deus, se tiver um pai de família desempregado, que não tem que colocar na mesa, Pai, para os seus filhos, que o Senhor possa estar preparando para mandar surdo e comandar o alimento. Deus, porque o Senhor é que Ele conhece todas as coisas, Senhor Deus, eu não conheço nada, mas tudo está no controle das tuas mãos. Senhor, visita os três poderes do nosso país, executivo, legislativo, judiciário. Deus, visita, Pai, aquela pessoa que está na rua, que não tem onde morar, aquelas pessoas que moram, Pai, em área de risco. Meu Deus, como tá frio em São Paulo hoje, meu Deus do céu. A gente dentro de casa, de pijama de soft, igual eu tô agora, Pai. Tá frio, que chega a tá doendo. Imagina essas pessoas que estão na rua, essas crianças. Ô, Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia das pessoas vulneráveis. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Palavra, irmãos, para nós hoje a gente está na maratona de Marcos, tá? Hoje a gente vai estar meditando em Marcos 4, a palavra do semeador. Ontem a gente meditou 3 no sábado, hoje é o 4, tá? Diz assim, a palavra do semeador. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino: Ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que elas não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12, no 10, quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam no seu redor lhe fizeram a pergunta acerca da parábola. E ele lhe disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que não ouçam, não entendam, ainda que ouçam, não entendam, e outro modo poderiam converter-se, e de outro modo poderiam converter-se e ser perdoado. Então Jesus perguntou-lhe: vocês vão entender esta parábola? Como, como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouve, Satanás vem e a retira a palavra nela semeada. Outras, como semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra, logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz, mas em si permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Outras ainda, como a semente lançada em espinho, ouve a palavra, mas quando chega as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa, ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 até 100 por um. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que palavra, Deus. Tua palavra ela é perfeita. Deus, nessa hora eu te peço, mais uma vez que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquele tempo falar aos nossos corações, porque o intuito de João 3,30 é que o Senhor cresça e que eu diminua. Eu, a missionária Nadir Albano, tenho que diminuir, que tem que aparecer o Senhor e a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Senhor, revela o mistério do teu evangelho para nós neste dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui, né, sobre a parábola do semeador, tá? Vai estar falando em parábolas aqui. Sabe, igreja, parábolas Jesus diz assim, parábolas era o que? Eram histórias tiradas, né,
da vida diária, né? Jesus estava tipo uma historinha para mostrar, ele ilustrava, tá? As verdades, mas tinha um fundo de verdade, todas elas tinham um fundo de verdades espirituais e morais, tá? Então era isso. Eram histórias tiradas da vida diária, tá? Aí Jesus usava para ilustrar. Para ilustrar. Então, ele vem nos falar aqui da parábola. Então, assim, tá falando da semeadura. O que que acontecia? Naqueles dias, né? Naquela época, as sementes elas eram lançadas com a mão. Apesar que eu já peguei isso um tempo que eu morei na Bahia, morei muito tempo na Bahia com a minha avó, que acabou de me criar, né? Então, eu tinha uma colega que ela tinha, né? Eles tinham lá uma roça, né? E eles jogavam a semente, né? E é tão interessante que ela ia... Esqueci. Era tipo uma escavadeirinha de pata, ela abria assim, ó. Às vezes eu ia ajudar ela e tirava a areia, jogava, e a outra tirava, uma tirava a areia do buraco e a outra vinha e jogava, né? Às vezes eu ficava ajudando elas lá, eu achava muito interessante, né? Então a gente vê que era manual. Então, aí a palavra vem, né? Olha só, vamos ler, né? Pra gente entender um pouquinho mais se você quer falar conosco nessa manhã de domingo, tá? Diz assim: novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar, reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar no barco e sentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Por que Jesus ele ficava no mar? Porque conforme ele estava dentro do barco e um pouco distante, então a sua voz ecoava, tá? O som era melhor para ouvir a multidão, porque a multidão era grande, né? Então, se ele estivesse em pé, a multidão quase não ouviria. Mais distante no barco, então o som ecoava. E aí diz assim que. Aí vamos lá, vamos prosseguir. E no 2. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábola, dizendo em seu ensino. Aí diz assim: ouça, o semeador, né? Aí ele começa. Ai, meu Deus, desculpa, que eu gosto de marcar com a caneta o que eu vou lendo para vocês, para depois até para mim estudar. Saber que eu já estudei. No 3. Ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Parte dela, aí ele vem e continua aqui no 5, né? Parte dela caiu em terreno pedregoso e não havia muita terra, e logo botou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, se queimaram e a secaram, porque não tinha raiz. Aí ele vem no 7. Outra parte caiu em espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que elas não deu fruto. Aí ele continua aqui, no 8. Tudo bem, filha? Não tá abrindo? E aí, ele vem e diz aqui assim, no 8. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, 30, 60 e até 100 por um. Então, você vê como que as plantinhas, o que acontecia, né? Versículo 8 e versículo 20. E acrescentou aquele que tem ouvidos, ouça. E acrescentou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E aí ele explica, quem tem ouvido, ouça. Eu já acabei de falar para vocês, né? Então, assim, aí ele vai falar da boa colheita, né? 100 por 1, produtividade excepcionalmente incomum. A colheita era a figura muito comum da consumação do reino de Deus. Então, Deus usava essa figura de linguagem. Por quê? E até hoje, porque é como uma colheita mesmo, sabe? O mistério do evangelho, porque... Vamos continuar aqui, pra gente seguir aqui, peraí. E aí diz no 10. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca da parábola. E aí ele diz assim no 11. E ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábola. O que acontece, né? Por que o mistério do reino de Deus? Antes da gente estar entrando, para mim estar especificando. Porque o mistério do reino de Deus, Deus ele deu para o seu povo, né? Então, esse mistério é o que? É a fé. Nem todo mundo consegue entender. Nem todo mundo tem uma fé. Então, toda essa semente aqui, ela representa a fé, tá? Então, mas só vai compreender quem tem uma fé genuína. Se a pessoa não tem uma fé genuína, como é que ela vai compreender, né?
o mistério do evangelho, o mistério do reino de Deus. Porque o mistério do reino de Deus é a fé, tá? É pela fé. Então, assim, a gente vê que, por isso que muita gente começa e fala, nossa, fulano pregava, louvava, agora parou. Por quê? Porque ele não tem uma fé genuína, ele não tem uma fé firme, ele não tem uma fé firmada em Cristo. O mistério do evangelho não foi totalmente revelado para ele, tá bom? E às vezes você fala assim, nossa, mas fulano perdeu tanto, ainda tá servindo a Deus, como assim? Porque ela tem uma fé firmada, uma fé pura, uma fé genuína, tá? Uma fé realmente em Cristo, sabendo que a minha vida com Cristo é lucro, porque o que acontece? O maior presente eu já tive, que é a salvação. O resto é lucro. Porque a gente vai passar por dificuldades, por perseguição, por enfermidade, por desemprego, por calúnia, por N situações. Porque quando nós estamos aqui na Terra, o sol nasce para todos, a chuva é para todos, tá? Esse frio que tá aqui em São Paulo é para todos. Eu já fiquei de pijama. Amanhã vai estar frio, eu vou estar de pijama também. Pijama de softzinha super quente. Eu agradeço a Deus porque me dá condições de comprar um pijama desse. Mas muitos não têm uma roupa de frio neste dia, tá bom? E outros têm. Então, tem 10, 20, tem um monte de roupa. Então, assim, é a nossa fé, tá? Igual, uns têm pouco, outros têm muito e outros não têm. Tô dando um exemplo, assim, meio chulo, tá entendendo? Mas, às vezes, a fé é assim. Uns têm pouco, uns têm muito, outros não têm, outros tanto faz. Então, assim, é a nossa fé, tá? Então, eu vou continuar aqui pra me dar continuar, conseguir dar passar para vocês, bem claro. Então, vamos por 12. A fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que não ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados? Olha a pergunta, poderiam? Poderiam se converter? Né? Mas e aí? Né? Ainda que vejam, não percebem, ainda que ouçam, não entendem, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados? Sim. Mas, igreja, tem que ter perseverança. Vou colocar uma resposta sim. Mas tem que ter perseverança e fé. Porque só vai perseverar quem tem fé, igreja. Se você não tem fé, você não vai perseverar. Por quê? Vamos continuar aqui, tá? Vamos prosseguir aqui oh, meu Deus, pro 13. Então Jesus lhe perguntou, vocês vão entender esta parábola? Como então compreenderão todas as outras? Aí ele vem e fala assim, no 14, o semeador semeia a palavra, ok? E aí ele diz assim, no 15, e algumas pessoas não são como a semente, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, aonde a palavra é semeada, logo ouve, Satanás vem e retira a palavra semeada. Então, por quê? O semeador, ele semeia, tá bom? Quem é? O semeador aqui é Jesus. E aí, ó, aí onde a palavra é semeada, né? Só que ela não foi, o Satanás vem e retira a palavra nela semeada. O objetivo do diabo é o quê? É tirar o foco da gente da palavra de Deus. Porque vai falar um exemplo, tá? Porque o diabo, ele quer o quê? Ele quer desclassificar tudo aquilo que Deus faz, tá? Porque Deus, ele faz tudo com um objetivo, tá bom? Porque a gente tem que estar o quê? Com o coração aberto para receber as coisas do Senhor. E o diabo, ele quer que a gente fique com o coração endurecido, tá? O diabo, ele não quer que o nosso coração, Satanás, ele quer endurecer o nosso coração. Deixa eu dar um pau. O diabo, ele endurece os corações para não receber a palavra. Um exemplo. Nossa, mas você tá indo pra igreja, a sua vida como é que tá do mesmo jeito? Você tá naquele mesmo lugar. Olha o seu emprego como é que tá. Gente, o diabo, ele vai sempre lançar setas, os dados inflamados, maligno dele na nossa mente. E aí, a palavra vem diz pra mim e pra você aqui. Vamos lá. Outras, com semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Aí, quando é um terreno pedregoso, você já viu aqueles terrenos cheios de pedra, né? Aí a pessoa ouve a palavra e recebe com alegria. Todavia, o que acontece? Todavia,
visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo abandona. E é o que acontece, né? A pessoa não está firmada, ela não tem raiz, tá bom? Quando a pessoa não tem raiz, é o que acontece isso. Surge um problema. Eu tava ali na igreja, aquela irmãzinha passou por mim e não falou, ou a pastora fez isso, fez aquilo. Igreja, de verdade, a gente fica muito chateado, normal. A gente tem que ter uma fé firmada em Cristo genuína. Porque a gente passa, a gente é desprezada, a gente é rejeitada na igreja. Hoje é dia de eu chorar, de rejeição, de calúnia, de perseguição. Até hoje eu fico triste. Mas eu sei que quem morreu por mim na cruz foi Jesus, né? O homem, muitas vezes, ele não vigia, tá? E quando ele não vigia, o diabo usa ele. E muitas vezes ele que usa o diabo porque ele é mau caráter também. Mas eu não posso tirar o foco do reino, não posso tirar o foco do céu, tá bom? Porque eu tô aqui simplesmente como uma forasteira nessa terra. A minha morada não é aqui, minha morada é no céu. Então eu vou lutar para mim e minha família morar no céu. E aqueles que eu puder alcançar com a palavra do Senhor. Mas se eles não quiserem, se eles forem esse tipo de terra, de semente caiu em terras assim, infelizmente, eu só posso orar, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Vamos continuar. No 18. Outra, ainda como semente lançada em espinho, ouve a palavra, mas quando chega a preocupação desta vida, o engano das riquezas, os anseios das outras coisas sufocam a palavra e tornando-a infrutífera. Então, quantas pessoas passam por isso? Acabamos de falar, né? Aí é lançado o quê? Sobre os espinhos, né? Você já viu aqueles espinhozinhos que dá no chão? Esqueci o nome. Carrapicho. Na Bahia chama carrapicho, né? Aí cai lá, ouve, mas acontece o quê? Aí chega o quê? As preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, né? Tornando-a infrutífera. O que acontece, igreja? Muitas pessoas, elas acham que servir a Deus é motivo de enriquecimento, tá? Por quê? Né? Porque às vezes a pessoa ela não tá ainda, não tem um coração liberto, tá? Tem um coração ainda duro, né? Com as coisas do mundo e tudo. E Jesus, ele quer cair no coração e fazer morada. E o diabo, não, o diabo, ele quer arrancar a palavra, sempre ele quer roubar. Sempre, o objetivo dele é roubar. Então, Jesus, ele quer o quê? Que a palavra de Deus, ela seja plantada no meu coração. E isso mostra todos os obstáculos, tá? Quantos obstáculos? Para a palavra chegar no seu propósito, né? São muitos obstáculos aqui que a gente está vendo, tá? Muitos obstáculos para a palavra. Para a palavra ser semeada, tá bom? O diabo, ele vai colocar obstáculos, sempre, sempre, sempre. E ele vem com o espírito do engano, entendeu? Por quê? As riquezas, então você vê aquela influencer toda bonita. Gente, a gente tem que tirar o foco disso. Porque aí, o que acontece? A prosperidade, ela dá uma sensação de falsa autossuficiente, tá bom? De segurança, de bem-estar. Nossa, você vê fulano, tem casa, tem carro, é próspero. Eu não. Eu tô aqui. Gente, de verdade. Isso não é nada, tá? É só engano. Eu gosto muito de falar da parábola de Lázaro e do rico, tá? O rico tinha tudo aqui. Lázaro era pobre e as chagas, os cachorros lambiam só as chagas. Ele comia da mesa, né? Das migalhas ali. E quando morre, inverte tudo. Então, filha, ostentação, tá? Isso é ostentação do mundo. Isso é o que o diabo quer vir com o espírito do engano na minha e na sua vida. Mas que nessa tarde seja repreendido. Você não é o que você tem. Você é que Deus diz que você é. E você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tá bom? O resto é o espírito da mentira de Satanás para atormentar as vidas, para tirar as pessoas do foco do reino de Deus. No vídeo diz assim: outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e não dão nenhuma. E dão uma colheita de 30, 60 até 100 por um, tá? Esse é o verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro crente,
O verdadeiro cristão não vai se importar, tá? Se você tem uma casa boa, se você tem uma casa linda. Não, isso não importa. O que importa, Narabanasu de Komanai, que a semente ela foi lançada em terra fértil. O que importa é que é uma boa colheita. O que importa é que você produza para o reino de Deus. Daramalasura e Midekomanai. E não é fácil produzir para o reino, porque há empecilhos, a perseguição, a calúnia, a desprezo, tá bom? Esse é o verdadeiro cristão, tá bom? E o diabo, ele quer o quê? Ele quer simplesmente desmerecer aquilo que Deus fez por mim e por você. Fique atento. Não deixe o diabo roubar. Aquilo que Deus deu mais precioso para mim e para você, que é a nossa salvação. E ela é mediante o que é a fé. A fé em Cristo, na perseverança. Vai ter luta, vai ter ansiedade, vai ter tristeza. Você vai olhar para o jardim do seu irmão e você vai achar que está mais florido. Você vai olhar para o carro do seu irmão e vai achar que está mais bonito. Você vai olhar e vai achar que a casa dela é melhor que a sua, sabe? Se você olhar para isso, você não vai ficar firme. Uma vez eu vi uma mulher, ela falou para mim assim, crente religiosa de sair cabeça. Ai, eu sou crente, tô na igreja todos os dias. E fulano que não é, olha o apartamento dela todo reformado, blá, 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 tem carro e a gente não tem. Eu fiquei olhando assim, eu falei, oi? Fiquei pensando, né? Gente, como assim? Né? Eu fiquei olhando. Passou um tempo, ela vendeu o apartamento dela porque ela se achava. Aí comprou uma casa, mobiliou. Comprou não, alugou uma casa, mobiliou. O dinheiro que ela vendeu o apartamento não durou nem um ano. Foi despejado. Voltou pro fundo da casa dos parentes, tá? Depois ficou rodando pra lá e pra cá. E aí, igreja, eu não vou nem entrar em detalhe, porque o final dela foi muito triste. Então, você não olha. Você olha pra sua vida. O que importa é a sua vida com Deus. Não me interessa, falando tem carro, tem casa. Tem hora que eu olho assim e falo assim, ó, glória a Deus, Deus abençoe. Deus, eu não quero ter interesse. Às vezes a gente se questiona, sim. Se questiona. Mas a gente não pode deixar que isso desce ao teu coração, meu coração, tá? Às vezes eu falo assim, meu Deus do céu, eu tô aqui. Com os meus filhos, com meu esposo. Estamos aqui, Senhor. E às vezes é tão duro. Eu falo, Senhor, hoje mesmo eu falei, Senhor, eu tô precisando de um socorro, né? Deus enviou um socorro hoje, mas eu preciso de um socorro para acabar de cobrir o socorro, né? Pra me conseguir pagar a conta. Mas isso vai me tirar do foco? Não vai. O meu foco é o reino e a salvação, né? Então, igreja, a gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vão serão acrescentadas. Meditamos esses dias em Mateus, tem uns 2 meses. Vamos continuar aqui, né? Vamos lá para a candeia. E diz assim no 21. E ele lhe disse, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama, caso não a coloque num lugar apropriado? Por quê? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque, detalhe, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, ainda mais lhes acrescentarão. Aí ele vem e diz assim, é esse verde. A quem tiver mais lhe será dado, de quem não tiver, até de quem... E a quem tiver mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado, né? A gente vê que essa parábola aqui, ela vem falar da candeia, né? A candeia é o quê? Ela serve o quê? Para trazer luz, para irradiar. Você vai colocar você vai esconder a luz debaixo da cama? Não. É óbvio que não. Vai trazer escuridão, né? Então, Jesus era o quê? A luz do mundo. Então, Jesus, por ser a luz do mundo, ele tem que ser falado aos 4 cantos, entendeu? Jesus é a luz do mundo. A gente tem que falar, tá bom? Dessa luz onde a gente for. Falar sempre de Jesus. A gente não pode esconder.
A gente não é agente secreto, tá? A gente é a imagem e semelhança de Deus, nós somos salvos. E se a semente cair em uma boa terra, então a gente tem que ser luz. A gente tem que ser a luz. Porque a palavra diz assim, se seus olhos for treva, com trevas há em você, né? Então, igreja, e quando a gente é luz, a luz ela vai sempre incomodar, tá bom? Porque acontece o quê? Porque a gente tá aqui, né? Mas nós temos um futuro. E qual é esse futuro? A salvação, igreja, tá bom? A nossa salvação. É a nossa salvação. Eita, Deus. O diabo, ele quer roubar isso. Então, nós temos que ser a luz, porque a luz do mundo é Cristo, tá? E a gente não pode esconder, a gente tem que brilhar, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Então, nós brilhamos. Então, assim, se naquele meio tem inveja, eu não vou ficar no meio dos invejosos. Se naquele meio tem fofoca, eu não vou ficar no meio dos fofoqueiros. Porque eu sou a luz, tá? Porque Cristo é luz, foi a luz do mundo. E se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eu vou ter que estar no caminho dele. Então, eu vou ter que ser luz também onde eu estiver. Isso vai incomodar, porque pode ter certeza que dessas 100, só 25 é luz. O resto é treva. E com treva é. E não é fácil, igreja, a gente sobressair como luz. Porque eles querem defamar, querem denegrir, querem nos humilhar. Mas maior é aquele que está conosco que é aquele que está no mundo. Amém? Vamos continuar. A parábola da semente. E diz assim, no 26. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Detalhe, 27. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. Diz aqui no 28. A terra por si própria produz o grão primeiro, o talo, depois a espiga, então o grão cheio na espiga. Detalhe, no 29. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. O que acontece, igreja, né? Essa parábola aqui, ela exalta a importância da gente ter um solo apropriado, tá? Para o crescimento da semente, que é a palavra de Deus, tá bom? Então, se nós somos um solo bom, né? O poder do mistério do evangelho, né? Da própria semente, ela vai frutificar. Porque a mensagem do evangelho tem em si o mesmo poder. Tá? O poder da palavra, lá malassura me decomunai, o poder do evangelho sobre as nossas vidas. O poder do evangelho. Então a igreja vai sobressair. O diabo, ele quer o quê? Ele quer apagar, tá bom? Mas há um processo, tá? Você vai plantar, vamos supor, uma couve. Você vai jogar a semente, aí ela vai cair em terra boa, né? Vai estar ali trabalhada, adubada. Daí ela vai crescer, a raiz, os talos, tudo, as folhas, tal, a raiz, vai brotar. E há um tempo para você colher as couves. Aí quando você colhe, ela vem toda verdinha, né? É dessa maneira. Então, assim, essa é a boa terra, tá? É a importância do solo apropriado. Tá bom? Um bom solo. Um solo apropriado. Um bom solo para plantar e colher. Então, a gente tem que estar sempre de olho, porque o diabo, ele quer vir roubar. Então, tenha o seu coração um solo bom para a semente cair e germinar. Vamos continuar? Vamos aqui. Essa aqui. Novamente, ele disse, a parábola do grão de mostarda. No 30. Novamente, ele disse, com que parece o reino de Deus. Que parábola usaremos para descrevê-lo? Aí ele diz assim, no 31, é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos
grandes que as aves do céu pode abrigar-se à sua sombra. Olha que linda. Pensa. Senhor da glória, que coisa linda. No 33. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podia receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhe tudo. Por quê? Porque os discípulos lhe eram revelado o mistério do Senhor. Tá bom? Então, por isso que era. Então, a gente vê que a semente de mostarda, eu até tenho em casa, um dia eu comprei para uma pregação, ela é bem pequenininha. Eu costumo dizer que ela é um pingo do i, sabe? Ela é o pingo do i. E aí, diz assim, ela parece que é pequenininha, que é insignificante, tá bom? Ela parece que é... Parece não, né? É insignificante, ela é desprezável. Olha o tamanhozinho. Mas quando ela cresce, essa semente, ela... os animais, né? Diz assim que ela acolhe os animais, né? Porque ela cresce. A mesma coisa é o evangelho, tá bom? O evangelho parece que é insignificante, mas ele cresce. Então a gente vê que as pessoas, muitas vezes, elas veem o evangelho como insignificante, sabe? Mas você vê que Jesus, ele foi introduzindo, sabe? Mesmo sendo desprezado, rejeitado, ele e seus discípulos, mas ele foi introduzindo. E o evangelho, ele alcançou e alcança multidões até no dia de hoje, igreja. Então, assim, é insignificante para muitos? É. Mas para aqueles que entendem o mistério do evangelho é algo maravilhoso, né? A gente vê também que quando Jesus ele fala em parábolas, né? Ele tem o objetivo que de estimular os pensamentos das pessoas, despertar a percepção espiritual, né? Aguçar o nosso desejo, né? Para receber a plena palavra do evangelho. Então, há um mistério tremendo, né? Esse é o mistério do evangelho para mim, para você. A gente vê também, né? Que aí para os discípulos também Jesus ia e explicava melhorzinho. Então, ele quer que eu e você venha receber essa semente, que ela é pequenininha, mas que quando ela cresce, igreja, olha, é desse jeito aqui, ó. No entanto, uma vez plantada, no 32, cresce e se torna o maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Olha que coisa linda, igreja. Meu Deus do céu, né? A sombra do Onipotente. Lembrei do Salmo 91, né? Então a gente vê que é algo grande, tá? O que Deus faz. Ah, igreja, esse Deus é tremendo. Vamos pular aqui para outra parte. Jesus acalma a tempestade, tá bom? No 35. Diz assim: naqueles dias, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Aí diz assim: eita. No 36. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Aí diz no 37. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo d'água. Aí diz aqui, Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? E ele diz aqui, no 39, ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, quieta-te, acalma-se, o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Detalhe, no 40. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé? Eita, que pergunta. E no 41, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vê, né? Jesus com eles ali. Aí Jesus tá no barco. Desculpa. Jesus como homem, né? Falou assim, vamos partir para o outro lado. Jesus deu ordem, vamos, pronto. Jesus falou, tá dado. Ordem de Jesus, vamos partir. Igreja, quando Jesus dá uma ordem, pode ir. Pode ir porque ele tá no barco, ele tá no controle, ele tá na situação, tá?
Diz assim, levantou-se esse vento, esse vendaval, e era algo assim terrível, porque você imagina, ele estava ali, tipo, no ar mais frio do Mediterrâneo, tá? Segundo os estudiosos. Então, era um lugar estreito, ok? E entre as montanhas, e é lançado fortemente contra o ar quente. Então, assim, eles pensaram, é o fim. Então, humanamente falando, sim. Mas quem deu a ordem? Né? Mas quem deu a ordem para eles? Não foi Jesus? Então, pronto. A ordem foi dada. A ordem foi dada. Então, mas a gente vê que de repente, né? Jesus, ele tá lá dormindo num travesseiro, tá descansando, porque Jesus é o retrato, ali é o retrato exausto de Jesus, tá? Dormindo num travesseiro normalmente. Jesus, homem. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Então ele sentia sono, fome, sede. Ele tinha necessidades fisiológicas mesmas que eu e você tem. Emocionais, física, tudo Jesus tinha, tá? Jesus 100% homem. Então não tem como. Não tem como, tá? Então, mas aí eles veem toda aquela situação, eles ficam com medo. Mas não te importas, né? Você tá dormindo, como assim? E aí Jesus, ele simplesmente fala assim, mar, ele se levantou no 39, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Né? Jesus está no controle de tudo, tá? Muitas vezes, a gente não consegue entender. Mas ele está no controle de tudo, até da minha e da tua vida. Muitas coisas que acontecem hoje comigo e com você, a gente não sabe, a gente vai saber depois. Mas Jesus, ele está no controle. Jesus, ele não perde o controle. Eu e você pode perder o controle, mas Jesus, ele não perde o controle. Não se esqueça, Jesus está no controle de tudo. Eles começam a se interrogar, mas quem é esse, né? Quem é esse, né? Então, assim, eles ficaram, tipo assim, atônicos, né? Mas Jesus demonstra, assim, a presença dele, o seu poder para eles, eles ainda ficam, mas quem é? Né? Eles na presença do próprio poder, tá? O poder emana... Jesus é o próprio poder. Eles estavam ali. Então, a gente vê também, né, que Jesus, quando fazia esses milagres, ele queria também o quê? Aumentar a fé que os discípulos tinham na sua divindade, tá? Que Jesus queria motivar a fé deles, então, estimular, tá? Esse aí era o objetivo de Jesus, é o objetivo para mim e para você. Não desista, somente creia, confia. Não faça como muitos. Não deixe que essa semente, né, que é tão pequenininha, né, como o tamanho de um grão de mostarda, se perca na sua vida. Deixa ela germinar, porque ela cresce, ela nos dá força, dá ânimo. Gente, a gente sem a palavra do Senhor, a gente não é nada. Fique firme. Deus abençoe. Tenha um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fica na paz, viu? Espero que a mente esteja melhor aqui em São Paulo.